Em 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero afixava na igreja de Wittenberg, na Alemanha, as suas 95 teses, dando início ali à Reforma Protestante. Mas antes de Martinho Lutero, a Igreja Católica ela também teve algumas crises fortes, como essa da Reforma Protestante. Você sabe? Então, acompanhe comigo. Olha só, minha gente, logo de cara eu digo a vocês que, obviamente, um movimento mais forte, um tombo mais forte que a Igreja Católica passou, de fato, foi com a Reforma Protestante, que foi iniciada por Martinho Lutero. Mas teve pelo menos dois grandes momentos de crise, uma crise ferrenha dentro da Igreja Católica, que inclusive uma delas gerou até uma nova igreja, um rompimento com a nova igreja. Pois é. Então ali a gente sempre pensa na Reforma Protestante como aquele marco inicial de que tudo ali mudou, novas igrejas cristãs surgiram, tal. Mas só que antes de Martinho Lutero, a Igreja Católica ela passou por maus bocados também. Como, por exemplo, no grande cisma do Oriente, que foi no ano de 1054 depois de Cristo. Cisma é um rompimento, né? É uma separação. Tá certo? Então, o que acontece? A Igreja Católica ela estava altamente ligada nas questões políticas também, né? O Império Romano ele era gigantesco e, para poder administrar melhor, dividiram em dois. O Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. O Império Romano do Ocidente, capital, Roma. Império Romano do Oriente, capital, Constantinopla. Isso aí todos nós já sabemos. A Igreja Católica ela era espalhada por todas essas duas partes do Império Romano, tanto no Ocidente quanto também no Oriente. E a Igreja Católica tinha sedes no Ocidente e sede também no Oriente. E essas duas sedes obedeciam à sede do papado, que era em Roma, portanto, obedecia à sede do Ocidente, não é? A grande questão é que tanto a parte da Igreja Ocidental como a parte da Igreja Oriental, elas tinham diferenças muito grandes entre si, não é? Então, por exemplo, na parte ocidental, ali a gente vai ter uma influência muito grande dos germânicos e dos latinos na Igreja Católica da parte ocidental. Já na parte oriental, que a capital era Constantinopla, a gente vai ter ali uma influência muito grande dos gregos, da cultura grega. Tanto é que a Igreja Católica da parte oriental, ela falava-se muito grego, o ritual era muito baseado no ritual grego e tudo mais, né? E essas desavenças que a gente vai encontrar, não vou dizer desavenças, essas diferenças, elas vão gerar desavenças, né? Por exemplo, o Oriente, a Igreja Católica da parte oriental, ela teologicamente divergia da Igreja Católica ocidental, né? Então, lá no Oriente dizia que Jesus, por exemplo, ele era apenas Deus, Jesus não era humano. E na Igreja Católica, com a sede em Roma, ela afirmava que o maior dogma era o quê? Jesus era 100% Deus, 100% homem. Então, o papado de Roma já não via com bons olhos esse conceito que os orientais tinham sobre Jesus Cristo. Outra diferença que existia entre a Igreja Católica do Ocidente e aquela da parte oriental é que a parte ocidental ela era muito ligada na cultura das estátuas, né? Estátuas de santos, estátuas de Nosso Senhor Jesus Cristo, Nossa Senhora, enquanto na Igreja Oriental eles não aceitavam de forma alguma essa utilização de estátuas dentro das igrejas, né? Essa questão das estátuas foi tão forte, foi tão intensa, que os orientais, inclusive, né, promoveram a chamada iconoclastia, né?
que é o fato de pegar e sair quebrando, houve todo o movimento de sair quebrando estátuas nas igrejas católicas espalhadas pelo Oriente, dizendo que aquilo não poderia acontecer, tá? Então, queridos amigos, queridas amigas, diante de tantas diferenças que existiam na parte ocidental e oriental da Igreja Católica, isso não poderia dar muito bem. E o que é que aconteceu? Aconteceu que, para poder acabar com essas desavenças, foi mandado, ali para a parte oriental um enviado do Papa, para poder colocar essas questões, resolver esses problemas, essas discussões teológicas, para que a igreja fosse uma só. A grande questão é que esse enviado do Papa, quando chega ao Oriente, vai se deparar com um outro grande problema, porque a parte oriental da Igreja Católica, que ficava com a sede em Constantinopla, lá eles praticavam o chamado cesaropapismo. E o que é o cesaropapismo? O cesaropapismo é a autoridade máxima da Igreja Católica, nesse caso, não seria o Papa, seria o imperador, o imperador bizantino. Ou seja, ali vai se contestar a autoridade suprema, que em Roma era incontestável isso, a autoridade papal, e lá na parte oriental eles até tentavam alegar essa submissão ao imperador bizantino, dizendo que não, ele é imperador porque ele foi escolhido por Deus e, portanto, ele pode sim mandar na Igreja Católica do Oriente. Diante dessas circunstâncias aí, sim, um enviado que foi mandado para lá, para o Oriente, foi o cardeal Humberto. E esse cardeal Humberto, que foi mandado pelo Papado de Roma, vendo esse atrito e vendo também que os orientais não queriam abrir mão do chamado cesaropapismo, que é a submissão da Igreja Católica ao imperador, vendo isso, o cardeal enviado por Roma, ele decide excomungar o patriarca da Igreja Católica do Oriente, que era Miguel Cerulário. Em resposta a essa ação, toda a Igreja Católica da parte oriental resolveu também excomungar o Papa de Roma. Então, o Papa de Roma nessa época era o Papa Leão IX. A partir desse momento aí, minha gente, nós vamos ter o rompimento. Isso é o chamado Grande Cisma do Oriente, tá certo? E a partir desse momento nós vamos ter uma nova igreja, a chamada Igreja Católica do Oriente, mais conhecida como Igreja Ortodoxa, que ela existe até hoje, essa Igreja Ortodoxa, que tem crucifixo diferenciado da Igreja Católica, tem muitas coisas em comum com a Igreja Católica Apostólica Romana, mas tem muitas diferenças também, tá certo? Olha só, pulando, saindo lá do século XI e vindo para o século XX, quando foi em 1965, o Papa Paulo VI da Igreja Católica, ele tentou uma reaproximação com a Igreja Ortodoxa, que o patriarca nesse ano era Atenágoras, e eles decidiram perdoar aquelas excomunhões que eu acabei de falar aqui, a excomunhão tanto da parte da Igreja Católica Apostólica Romana, como a parte também da Igreja Ortodoxa. Então, eles anularam aquelas excomunhões, mas só que ainda hoje persiste esse cisma e essas duas igrejas, apesar da tentativa de aproximação desses dois papas. Pois bem, então nós vimos aí que esse foi o grande cisma do Oriente. É quando a Igreja Católica, diante das suas diferenças com aquela parte oriental, houve um rompimento e surgiu a Igreja Ortodoxa. Outro grande momento que aconteceu também, um grande momento em termos de crise, obviamente, antes de Martinho Lutero e tudo mais, foi o grande cisma do Ocidente. O que eu relatei anteriormente foi do Oriente. E agora esse é do Ocidente, que durou de 1378 a 1417, Ou seja, ali entre o século XIV e o século XV. O que é que originou esse grande cisma do Ocidente? Primeiramente, o Papa da Igreja Católica na época era Bonifácio VIII.
E a gente vai ter um atrito entre a Igreja Católica e entre o rei da França, que na época era Felipe IV, conhecido como Felipe o Belo. Muito bem, o rei da França ele desejava cobrar impostos do clero, cobrar impostos da Igreja Católica, e obviamente o Papa Bonifácio VIII ele não queria aceitar aquela cobrança de impostos. O rei da França ele então convoca pela primeira vez na história da França a chamada Assembleia dos Estados Gerais. Então o que é que vai acontecer? Vai acontecer que ao convocar a Assembleia dos Estados Gerais da França, vai ser decidido que o governo francês passa sim a cobrar impostos da Igreja Católica, coisa que não existia até o momento. Então, queridos, a partir daqui nós temos um atrito entre a Igreja Católica e o rei da França, Felipe IV, conhecido também como Felipe o Belo, ok? O que é que vai acontecer? Com a morte do Papa Bonifácio VIII, o rei da França vai aproveitar essa morte dele e vai colocar uma pressão política dentro da Igreja Católica para colocar um Papa da confiança dele. Vai ser eleito o Papa Clemente V. Para poder manter essa pressão sobre a Igreja Católica, o rei da França ele transfere o papado de Roma, a sede do papado de Roma, para Avignon, que ficava no sul da França. Então, a partir desse momento aqui, a gente vai ter essa transferência desse papado. A gente vai ter também, logo depois, lá na Itália, vai ser escolhido o Papa Urbano VI para ser o Papa de Roma, e esse Papa não vai ser aceito. O que é que eu estou falando aqui, resumidamente? Estou falando que durante muitos anos, a Igreja Católica ficou com dois papas, um em Roma, onde era tradicionalmente, e outro em Avignon, no sul da França. E aí você pode até estar se perguntando, mas como é que isso pode existir? Porque a questão política ela era muito conturbada naquele momento da Idade Média, né? Então, as disputas por tronos e por terras eram constantes. Para você ter uma ideia, existiam alguns reinos que apoiavam o papado de Roma, como, por exemplo, o imperador do Sacro Império Romano Germânico, o rei da Inglaterra e o conde de Flandres. Esses três ícones políticos aí, eles apoiavam o papado em Roma. Já o papado de Avignon, ele era apoiado, obviamente, pelo rei da França, pelo rei de Nápoles, o rei de Lorena, o rei da Escócia, o rei de Castela e o reino de Aragão. Então, durante muitos anos, ficou a Igreja Católica tendo esses dois papas, com esses impasses aí, e a interferência política muito forte dentro da Igreja Católica. Se você acha que está complicado, está conturbada essa situação, imagine você que tentaram resolver esse problema e fizeram um concílio na cidade de Pisa, na Itália. Para quem não sabe o que é um concílio, é uma reunião de bispos e cardeais da Igreja Católica. Então, nesse concílio, decidiram acabar com essa questão de ter papa aqui, papa lá, e escolheram um terceiro papa, tá certo? Que foi o João XIII. Ou seja, nesse momento aqui, a Igreja Católica passou a contar com 3 papas ao mesmo tempo. Aí o que é que vai dar um ponto final a toda essa bagunça de poder dentro da Igreja Católica? Vai ser através do Concílio de Constança. No Concílio de Constança, houve aquela reunião e ficou decidido o quê? O Papa de Pisa, da cidade de Pisa, na Itália, né, desse concílio que eu acabei de falar, esse terceiro Papa, ficou decidido que ele seria deposto. Poder nenhum para ele. O Papa Gregório VII, que era o Papa de Roma desse período, ele renunciou ao cargo. E o Papa Bento XIII, que era de Avignon, ele foi excomungado da Igreja Católica. Eu falei muito a palavra excomungado. Para quem não sabe o que é excomungado, é a maior penalidade que um católico pode sofrer, porque ele é expulso da Igreja Católica e ele não pode passar, ele não tem direito a nenhum dos sacramentos da Igreja Católica. Dentro desse contexto aqui, vocês perceberam que os 3 papas, né, eles foram descartados. E houve uma nova votação para o novo papa e foi escolhido o Papa Martinho V. E aqui ele reunificou a Igreja Católica e a sede do papado
ela não ficou dividida entre Roma e Avignon. Agora era só na cidade de Roma, como era anteriormente. Isso aqui foi o grande cisma do Ocidente. Então observem, queridos amigos, queridas amigas, né, que tem muitas histórias e muitas nuances nessas crises políticas e teológicas que ocorreram na Igreja Católica antes mesmo de Martinho Lutero vir e começar toda aquela reforma protestante que daria início a uma verdadeira revolução política, religiosa e filosófica cristã no mundo todo. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva, ative o sininho e espalhe para todo mundo. Foi um prazer estar aqui com você. Um grande beijo.